Olá, gente, bem-vindo ao nosso treinamento continuado de liderança. E hoje o nosso tema é Vencendo o Desânimo. Vamos meditar no texto que está lá em Juízes, capítulo 6, versos 11, que diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para esconder-se dos medianitas. Bom, na época de Gideão, Israel estava em guerra e sofria muitas perseguições e humilhações de seus inimigos. Assim como muitas vezes passamos por situações como essas, ou talvez você esteja vivendo uma situação como essa agora. Mas ele não teve coragem de, naquele momento, enfrentar os seus problemas de frente. Então, diante de toda aquela situação, Gideão já estava cansado de lutar, assim como acontece conosco quando enfrentamos muitas lutas. O inimigo parece ser tão grande que nós preferimos nos esconder do que enfrentá-lo. E vamos ver, através dessa mensagem, analisar um pouco as experiências de Gideão que podem nos ajudar a como vencer o desânimo e as lutas que cercam as nossas vidas. Primeiro, mude a sua atitude. Deus, ele queria usar Gideão para derrotar os inimigos do seu povo, mas para isso ele precisava mudar a sua atitude diante daquela situação. E ele não poderia continuar naquele desânimo. E por isso o Senhor disse a ele, Juízes 6:12, Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quando o anjo o chamou de poderoso guerreiro, ele estava mostrando a Gideão que ele não era fraco ou incapacitado. Deus estava com ele e com isso ele deveria se levantar, usar a sua fé e não se apoiar nos seus sentimentos e em desculpas que muitas vezes ele poderia estar colocando na sua mente. Então, você precisa fazer o mesmo. Mesmo que você se sinta desanimado e com medo de enfrentar a vida, o nosso Deus nos chama de poderoso guerreiro para lidar com todas as malignidades que nos cercam e que muitas vezes tentam nos impedir de avançar e de nos tornarmos vencedores. A segunda experiência maravilhosa que podemos extrair do texto bíblico é que Gideão ele deveria mudar a imagem que ele tinha de si mesmo. Porque o desânimo de Gideão era tão grande que, mesmo depois de Deus ter falado que estaria ao seu lado, ele achou outra desculpa para tentar fugir do que o Senhor havia planejado para ele. E lá em Juízes, capítulo 6, versos 15, diz o seguinte, Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Em outras palavras, ele se sentia pequeno demais, vindo de uma família muito simples, e por isso ele achava que não poderia fazer nada de tão especial na vida. Quantos de nós também não nos sentimos assim? Por isso eu quero te dizer que se você não se enxerga com os olhos da fé, você nunca fará nada. Você precisa entender que Deus quer que você dependa dele e reconheça as suas fraquezas, mas não ao ponto de fugir das batalhas que ele quer que você enfrente. Terceiro, lembre-se de que Deus está com você. A coisa mais importante que você deve saber na sua caminhada cristã é que Deus te ama e que ele nunca vai te abandonar nas horas difíceis. Lá em Juízes capítulo 6, verso 16, diz o seguinte, Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Você percebeu a firmeza das palavras de Deus e o quanto essa promessa parecia impossível de ser realizada? Ele disse que Gideão derrotaria com tanta facilidade os medianitas que seriam derrotados como se fosse apenas um homem. E se você continuar a acompanhar a história de Gideão em todo o capítulo, você irá perceber que ele realmente conseguiu derrotar todos os inimigos de Israel. Ou seja, Deus fez de um homem desanimado
um dos maiores guerreiros que já existiu na sua época. Da mesma forma, Deus irá cumprir os seus propósitos dele na nossa vida. Então, que possamos abrir os nossos olhos espirituais para entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas, nos permitir deixar ser influenciado pela motivação que quebra o desânimo da nossa alma, que vem diretamente do trono de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.